E aí, amigos e amigas, tudo bem? Estamos começando a 8ª edição do Centrão na Veia. Sou Daniela Freitas e vamos juntos saber as notícias mais quentes do futebol do Centro-Oeste brasileiro. Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. E ainda contamos com o nosso convidado especial de sempre, o estado de Espírito Santo. Antes de mais nada, se estão ouvindo pelo YouTube, deixe seu joinha, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber todas as notícias do futebol do Brasil e do mundo em primeira mão. Se vocês estiverem ouvindo pelo Spotify, sigam a gente por aqui. Sem mais enrolação, vamos ao estado de Goiás com Bruno Gabriel. Começando mais um boletim bom demais da terra do Piqui, o Vila Nova anuncia um novo goleiro. Pedro Henrique Campelli, goleiro de 25 anos, chega para jogar a Série C do Campeonato Brasileiro, prevista para começar no dia 8 de agosto. O atleta, que já defendeu o Iporá, assinou o contrato até dezembro deste ano. Além do goleiro, a diretoria colorada já havia contratado outros 6 jogadores para a Série C. Pedro também tem uma curiosidade, que é filho do técnico Marcelo Cabo, que já treinou a equipe colorada. Ainda falando do Tigrão, Alain Mineiro confirmou que teve propostas para sair, mas disse que quer ficar no Vila Nova até pelo menos o final do ano. O principal clube que o jogador teve proposta foi o Ferroviária de São Paulo, equipe pela qual o camisa 10 já atuou e tem grande identificação. As conversas para uma possível prorrogação de contrato entre Alain e o Vila, no entanto, não foram iniciadas. Como o jogador ainda está em reta final de tratamento da cirurgia no joelho, feito no final de 2019, o camisa 10 evita comentar sobre o futuro e avalia que precisa voltar a jogar antes de discutir um novo vínculo. Falando um pouco agora sobre o Atlético Goianiense, o clube anunciou uma nova contratação. O volante William Maranhão, de 24 anos, estava no Vasco e chega ao Dragão com contrato até o fim do ano que vem. Segundo o presidente do clube, Adson Batista, o jogador tem uma característica que estava em falta no elenco. William foi revelado pelo Boa Vista do Rio de Janeiro e também atuou no Santa Cruz e no América Mineiro antes de chegar no Gigante da Colina. Nesta pausa provocada pela pandemia, o Dragão também contratou o zagueiro João Vitor, o volante Matheus Friso e o meia Everton Felipe. O Atlético ainda busca um lateral esquerdo e um atacante para fechar o elenco. Ainda falando sobre a locomotiva alvinegra, o clube perdeu um de seus maiores ídolos essa semana. Nesta segunda-feira, aos 81 anos, o goleiro Ronaldão nos deixou, vítima de um câncer. Ronaldão marcou época no rubro-negro nos anos 60 e também no início da década seguinte, conquistando títulos como a Copa Goiás, o Campeonato Goiano e o Torneio da Integração Nacional em 1971. Recentemente, o Dragão prestou homenagem ao ídolo ao lançar uma linha de uniformes retrô para goleiro. Caminhando para o final sobre as notícias da região de Goiás, os clubes se movimentam e agendam amistosos após definição do calendário. No próximo sábado, o Goiás encara o Capital do Distrito Federal, em jogo treino no CT do Verdão. No mesmo dia, o Atlético Goianiense e Goiânia se enfrentam no CT do Dragão ou em Trindade. Ainda, o Atlético Goianiense vai enfrentar o Vila Nova no dia 25, o Cuiabá no dia 29 e o Gama no dia 1º de agosto. Todos os jogos serão em Goiânia. A estreia do Dragão na Série A será no dia 8 ou 9 de agosto, fora de casa contra o Corinthians. O Goiás, que receberá o São Paulo na abertura do Brasileirão, ainda jogará contra o Brasiliense no dia 25 de julho e o Cuiabá no dia 1º de agosto. Todas as partidas também serão em Goiânia. Em relação ao Vila Nova, que vai estrear na Série C fora de casa contra o Manaus no dia 8 ou 9 de agosto, a diretoria colorada ainda pode marcar mais amistosos. E o mesmo caso para o Goiânia. O Galo, que está na Série D, prevista para começar no dia 6 de setembro, deve marcar mais amistosos para realizar.
Por conta da pandemia, todas as divisões do Campeonato Brasileiro vão acabar somente em 2021. Essas foram as notícias dessa semana, galera. Um abraço, falou! Agora faltando pouco para o início do Campeonato Brasileiro, as equipes vêm se preparando. O Vila e o Atlético ainda estão fazendo contratações, enquanto o Goiás, mesmo com a venda de Léo Senna para o Atlético Mineiro, já declarou que não pretende procurar reforços. Seguindo, vamos a Mato Grosso com Amanda Scarlett. E aí, galera do Centrão na Veia. Vamos começar esse boletim falando um pouco sobre o Cuiabá Esporte Clube. A diretoria do clube tem um grande problema para resolver nos próximos dias. No início do mês, os treinos presenciais do elenco, que haviam sido retomados no último dia 15 de junho, foram suspensos pela Secretaria Municipal de Ordem Pública da Prefeitura de Cuiabá. Segundo a Secretaria Adjunta de Fiscalização da Prefeitura, a infração se ocasionou devido ao descumprimento do período de suspensão das atividades que causam qualquer tipo de aglomeração na cidade. A princípio, a medida cobriu os dias 25 de junho a 9 de julho de 2020. Além de ter as suas atividades presenciais proibidas, o Cuiabá foi multado em R$ 609,03. Mas caso ocorra uma nova infração, pode causar interdição do local ou até mesmo a suspensão do seu alvará. Vale dizer que a cidade do Cuiabá tem mais de 4.949 casos de pessoas que foram infectadas com a Covid-19. Até o momento, a quarentena coletiva obrigatória será mantida até o dia 17 de julho, com a possibilidade de prorrogação, ou seja, as atividades esportivas ainda não retornarão. Mesmo diante disso tudo, o clube ainda solicita realizar treinos presenciais para se preparar para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, que acontecerá agora em agosto. Por isso, a Prefeitura da cidade se dispôs a dialogar sobre essa possibilidade de retorno para os treinos no Cuiabá. Agora vamos para o novo time que surgiu na Baixada Cuiabana. O Santo Antônio Futebol Clube, fundado no início desse ano 2020, aparece para acrescentar nas disputas de base profissional do estado do Mato Grosso. Liderado pelo sargento João Benedito, da Uniforte, o novo time tem como premissa revelar talentos regionais para serem inseridos no mercado nacional do esporte. Segundo o presidente, abre aspas, a ideia surgiu depois de muitos anos militando no esporte aqui em Santo Antônio. Começamos a pensar numa coisa profissional, até porque o Santo Antônio tem um grande celeiro de atletas, principalmente no ramo do futebol. Fecha aspas. Ainda de acordo com ele, o clube já está bem encaminhado e espera agora as devidas liberações da Federação Mato Grossense de Futebol e da CBF para iniciar os seus trabalhos. Vale ressaltar que o Santo Antônio conta com atletas locais na categoria Sub-17, 19 e profissional. Para finalizar, já havíamos falado aqui que o Misto Esporte Clube teria uma nova chapa para decidir um novo presidente. Assim, em chapa única, o advogado Vinícius de Arruda Falcão se dispôs a ocupar a função. A notícia é que ele deve ser eleito juntamente com os médicos e conselheiros do clube, os doutores Márcio Alencar e Pause. Segundo o doutor Vinícius, abre aspas, acredito que a chapa deve ser aprovada por aclamação e aceita pelos conselheiros. Vamos permanecer com os dois pilares, um jurídico forte e um administrativo coeso, com sede própria, endereço fixo, para que o misto seja ainda mais respeitado na cidade. Fecha aspas. A decisão desse aceite acontecerá no próximo sábado, no dia 18, com os votos dos conselheiros aptos à eleição. Assim fechamos por aqui o nosso boletim do futebol mato-grossense. Mas antes quero deixar o meu agradecimento pelas apresentações da jornalista Daniela Freitas para o Centrão na Veia. Sucesso na sua nova fase. Agora sim, até a próxima semana. Eu sou a Amanda Scarlett para o Centrão na Veia. Abraços! Agora, o boletim de Mato Grosso do Sul. A Série D do Campeonato Brasileiro já tem data para começar. Segundo publicação recente da Confederação Brasileira de Futebol,
A Série D tem como previsão de início o dia 6 de setembro, e assim o encerramento deve acontecer em 7 de fevereiro de 2021. Lembrando que o Águia Negra e o Aquidauanense estão garantidos na competição, mesmo que ambas as equipes tenham liberado todo o elenco assim que houve paralisação do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Os times têm um pouco menos de 2 meses para resolver a questão. Vamos aguardar o desenrolar dessa situação e traremos novidades nas próximas edições do Centrão na Veia. Partimos para Distrito Federal com Gabriel Spaes. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou nesta quinta-feira, dia 9, a readequação do calendário do futebol brasileiro por conta da pandemia do novo coronavírus. As 3 primeiras divisões do futebol nacional já haviam sido marcadas, lá para o fim de semana dos dias 8 e 9 de agosto, lá para o Dia dos Pais, segundo fim de semana de agosto. Já a Série D, que terá a participação do Brasiliense e do Gama, iniciará no dia 6 de setembro. Como campeão, o Gama já está aí, como campeão do Candangão do ano passado, o Gama já está na fase de grupos, a chamada fase de grupos, está na chave A6. E o Brasiliense terá que passar por uma espécie de pré-série D para adentrar a chave do próprio Gama. O Brasiliense enfrentará o Tocantinópolis de Tocantins. Lembrando que a final dessa competição, a Série D do Campeonato Brasileiro, está marcada para o dia 7 de fevereiro de 2021, ou seja, terminando apenas no ano que vem. A informação foi veiculada pela Esportes Brasília, a número 1 Esportes no Distrito Federal. E a Copa Verde, galera, segue sem definição alguma. Ela também terá representação aí dos times já citados, o Gama Brasiliense pelo Futebol Candango, mas ainda não tem data confirmada. Bom, essas foram as principais informações aqui do Distrito Federal do Futebol Candango. Eu sou Gabriel Spaes, de Brasília, para o podcast Centrão na Veia. Quer ficar por dentro de tudo que rola no futebol do Brasil e do mundo? Acesse www.futebolnaveia.com.br. Prognósticos, colunas históricas e mercado da bola. Futebol na Veia, o jornalismo está no sangue. Para finalizar, Vitor Eduardo com as informações de Espírito Santo. Fala galera que curte o Centrão na Veia, tudo bem? Vamos agora para as principais notícias do futebol capixaba. Começamos falando sobre o possível retorno do Capixabão. Depois de 4 meses desde a paralisação do estadual, o governador do estado, Renato Casagrande, sinalizou positivamente para a possibilidade da retomada do futebol em setembro, após os casos de contaminação da Covid-19 terem diminuído. A partir da liberação do governo, a federação e os clubes poderão marcar o retorno das séries A e B do futebol capixaba. Mas apesar de apontar a possível liberação do esporte, Casagrande afirmou que não se pode dar passos muito largos para que depois seja necessário voltar atrás. Por fim, deixou claro que a decisão será tomada com muita cautela, e até lá também será avaliado se os jogos poderão ter a presença de público ou não. Vale ressaltar que o Campeonato Capixaba está paralisado desde março, quando a FES suspendeu as competições, seguindo as recomendações do governo do estado. Mesmo com a bola parada em terras capixabas, teve treinador sendo demitido. O técnico Marcelo Aguiar não será mais o comandante da Desportiva Ferroviária para a sequência do estadual. A diretoria da Locomotiva Grená comunicou ao profissional na última quinta-feira a decisão. Os dirigentes propuseram que o agora ex-treinador assumisse o sub-17 da equipe, o que foi negado por ele e resultou na dispensa. O anúncio causou indignação do técnico, que afirmou ter ficado surpreso com a decisão da diretoria, além de ter afirmado que achou uma covardia e vai acionar o clube na justiça. Marcelo Aguiar comandava o time principal da Ativa desde o início do ano passado, depois de ter feito uma ótima campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta temporada, classificou a equipe antecipadamente para as quartas de final do Capixabão. Em 9 jogos da primeira fase, foram 5 vitórias, 1 empate e apenas 3 derrotas. O time ainda terminou com a segunda melhor defesa da competição, com apenas 8 gols sofridos. Além disso, balançou as redes dos adversários 14 vezes. Para finalizar, vamos trazer as informações do Real Noroeste. Com as atenções voltadas para a estreia da Série D, os merengues capixabas enfrentam o Aquidauanense do Mato Grosso do Sul, que passa por dificuldades na fase preliminar do torneio.
Enquanto o time sul-mato-grossense ainda não retomou os treinamentos, inclusive cogita entrar em campo com um time formado por atletas do sub-20, os capixabas foram a única equipe do país que mantiveram as atividades durante a pandemia. Apesar de largar à frente dos adversários, o técnico do Zinho dos Reis não vê vantagem no fato da equipe estar treinando há mais tempo. De acordo com o novo calendário da CBF, a Série D tem previsão de iniciar no dia 6 de setembro e ser encerrada no dia 7 de fevereiro de 2021. Eu sou o Vitor Eduardo e essas foram as notícias do Espírito Santo no Centrão na Veia. Um abraço, se cuidem e até a próxima semana. E é isso, amigas e amigos, vou ficando por aqui. Gostei demais de passar esse tempo com vocês. A partir da semana que vem, quem vai comandar o Centrão na Veia é a Amanda Scarlett. É com muito orgulho que eu passo esse bastão para ela. Mas vou continuar com vocês com os boletins semanais do futebol mato-grossense e sul-mato-grossense. É isso. Obrigada, amigos e amigas. Quem puder, fique em casa. Até breve.